24. O título diz: a estratégia de quem? Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. Atenção nisso aqui. Aqui o Senhor está falando, o Senhor Jesus, o nome do espírito é imundo. Olha aqui os nomes que a Bíblia dá à espécie de demônios. O que estava no lugar da arena era uma legião. Não existem espíritos que estão no canal de comunicação da pessoa. Veja que aqui está dizendo que esse espírito aqui é um espírito imundo. O que você entende de uma coisa imunda? Então, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. Não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Quer dizer, que ele não aceita perder a casa que ele fala é o corpo da pessoa, porque o nosso corpo é uma habitação. Você querendo ou não, o corpo do ser humano é uma habitação. Você que vai decidir quem que você quer que habite aí. Se você quer que habite o Espírito de Deus, a presença de Deus, que é pura, que é limpa, que é verdadeira, ou você vai permitir que habite a sujeira, que habite o mal, que habite uma doença, que habite um vício. Você decide o que habita aí dentro de você. E ele fala que ele quando ele é arrancado dali, daquele corpo, ele não aceita perder aquele corpo. Ele vai procurar andar por lugares para tentar achar outra casa. Ele não encontrando uma casa, ele vê que aquela casa já tem uma habitação, ele já viu que aquela casa já está ocupada por alguma coisa. Ele vai tentar de novo voltar para aquela casa da onde ele saiu, para aquele lugar da onde ele foi expulso. É o que o Senhor Jesus está falando aí, a importância da prevenção, que nós temos que estar sempre, através da nossa fé, através do amor ao nosso Deus, através de você amar a Deus, você vai se prevenir contra isso. Porque o contrário de amor é ódio, é mágoa. O contrário de alegria é depressão, é tristeza. Tristeza, e os frutos do Espírito Santo que tem que habitar nessa habitação, porque tem que habitar os frutos do Espírito Santo, não as obras da carne que tem que habitar nessa habitação, porque Gálatas fala sobre isso no capítulo 5. No livro de Gálatas fala sobre aquilo que a pessoa termina levando para dentro da casa dela, que atrai o mal. Está lá, tudo isso atrai o mal. Ele diz ali, ó o que ele fala: ora, as obras da carne são conhecidas, são, olha, que ela leva para dentro da habitação: prostituição, impureza, olha, tudo isso que o inimigo gosta, lascívia, quer dizer, comportamento que você vê da pessoa, que você vê que não é normal, o comportamento dela se vestir, dela acenar com os olhos, ou o comportamento dela acenar com a boca, com as mãos, lascívia, tudo obra do inimigo, da carne, que o inimigo age habitando a pessoa lá. Idolatria, feitiçaria. Olha, agora vai ter aí, uma festa aí, né? Uma festa das bruxas, e quantas pessoas se vestindo, enfeitando
limpando a casa dela, colocando essas coisas dentro da sua casa. Quantas pessoas colocando aí, ó, tá lá, ó, inimizade, fica, olha só, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões e facções. Eu falo muito isso para os obreiros: tomar cuidado com discórdia dentro da igreja, fofoca. Homem de Deus, pastor, não é porque tem título não, obreiro, membro, não se envolve com fofoca, porque sabe que isso é um pecado contra a fé, contra Deus. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é fofoca. É fofoca. Fofoca não agrada a Deus. Vamos trabalhar na obra. A obra precisa de trabalhadores, pessoas que põem a mão na obra e trabalham. Vai ganhar alma, vai levar o evangelho, vai visitar os lugares aonde tem gente no presídio, pessoas nos hospitais, pessoas que estão passando pela porta da igreja e estão precisando do mandamento do amor de Deus. Elas querem o Espírito Santo, elas precisam de ajuda, mas às vezes não conseguem porque está dominada por uma coisa ruim. A pessoa dominada. É uma batalha. Você acha que é fácil levar a palavra de Deus? Nós enfrentamos uma batalha. Semana passada nós fomos evangelizar. Estava uma chuva. Quem viu a chuva que deu? Parece que não parava. Mas eu fiz uma oração. Falei assim: meu Deus, põe a mão, Senhor, porque nós vamos evangelizar. Nós vamos levar a tua palavra. Se for da tua vontade, você vai fazer essa chuva parar. Porque eu não estou fazendo a minha obra, eu estou fazendo a obra do Senhor. Põe a mão. Dá condição de nossa Emerson para poder levar então esse trabalho. Daqui a pouco, ó, os céus, pelo período que nós estávamos evangelizando, parou a chuva. Pergunta para os obreiros que estavam aqui comigo: o senhor estava lá comigo, senhor obreiro? Sou evangelista de fé dessa igreja, né? Para a obra de Deus, o senhor estava ganhando almas. Estava ganhando almas. Como é que foi depois da... Quando a gente entrou lá dentro, parou aquilo. Parou? O amor às almas, às pessoas, amém? O cuidado em obedecer, está lá, ó, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, amém? Quer dizer, benignidade fazer o quê? A bondade não vem de você ou de mim, vem de quem? É uma virtude. Quando você faz o bem para alguém, dá uma cesta, dá um alimento, foi Deus que tocou para dar, é Deus que nos toca, a gente abre mão, tira da boca. Quando você faz, é o próprio Deus que age através disso, do fruto. Você entendeu? Que isso não vem do próprio ser humano, vem do próprio quê? Quando você estende a mão para alguém necessitado, quando você está estendendo a mão, você está fazendo porque Deus está agindo através do fruto no momento. O fruto de Deus está agindo através daquele momento. É isso aí, ó, tá lá. Aí fala a fidelidade, por isso que a gente ensina sobre ser fiel ao marido, à esposa, a Deus, porque quem é fiel a Deus vai ser fiel ao seu próximo, não é verdade? Quem não é fiel a Deus vai ser fiel com os outros? Vai, tão pouco. Se ela não obedece a Deus, não vai obedecer o patrão, não vai obedecer o subordinado, vai obedecer o papai, vai obedecer a mamãe, ela vai passar por cima de qualquer coisa. Por isso que aí dentro da igreja, às vezes acontecem essas coisas. Muda de pastor, vira pastor, vem bispo, muda de líder, cuida de coisas. Até lá onde você está, muda de pessoas para tomar conta de algo. Tem pessoas que não aceitam, ela não concorda, ela não sabe lidar com o quê? Com alguém que está cuidando, que está liderando, que está passando uma ordem que veio de alguma coisa. A vida é assim, a gente tem que respeitar as autoridades. Está escrito na Bíblia, toda autoridade foi instituída por quem? A pessoa tem que saber lidar, porque um dia ela pode estar naquele lugar, e quando ela estiver naquele lugar, como que ela vai querer ser desrespeitada ou respeitada? Então passe a plantar respeito, que você vai colher respeito também. Está lá, ó. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e o que resistem trarão sobre si o que? Maldição. Condenação é maldição. Quem está entendendo que é maldição? Maldição quer dizer que a vida da pessoa fica atrasada, não vai. Quantos filhos aqui que desobedeceu o pai e a mãe? E se arrependeu porque, poxa, estou pagando porque eu desobedeci meu pai e o quê? E a minha mãe. Quantos aqui que desobedeceram o patrão e um dia quando conseguiu conquistar alguma coisa, quando teve um funcionário, passou por alguma coisa, foi motivo de calote,
aquela pessoa te passou a perna. Acontece ou não acontece? Porque plantou. Às vezes você esquece. Mas Deus está vendo, porque você planta lá quando você falou dele, quando você pegou e disse coisas que não era para falar. Então não pode. Coloca lá, por favor, para finalizar essa mensagem, os Gálatas. Eu já volto lá. O que fala lá? Diz o quê? Mansidão, domínio o quê? Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e com as suas paixões e concupiscência, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir, tá vendo? Do orgulho, provocando uns aos outros, tendo inveja um do quê? Isso aí pode estar na habitação? Pode habitar isso dentro de uma pessoa que serve a Deus? Pode? Não pode. Aí volta na onde nós estávamos falando sobre Lucas capítulo 11, sobre a estratégia de Satanás. Que Satanás ele vai tentar as pessoas para sair para mim. Quem entendeu que ele é o tentador e ele habita a pessoa? Aí ele diz o quê? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada, quer dizer, aquela casa está ali preparada para recebê-lo. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Olha, nessa minha caminhada eu tenho visto muitas pessoas que um dia estava no caminho do Senhor e hoje está dominada pelo espírito de arrogância. Não quer mais saber das coisas de Deus, blasfema contra as coisas de Deus, bate de frente, não aceita. Ela já criou o seu próprio Deus, o seu próprio ídolo. O ídolo dela se chama eu. Quem conhece eu? Eu é o orgulho. E não vive em paz, vive atormentado. Essas pessoas que dizem que são felizes, mentira, não são. Porque se elas fossem felizes, elas não precisariam estar acusando e apontando o dedo, e não precisariam estar destruindo a vida de ninguém e ficar fazendo coisas na internet, jogando coisas para querer fazer o mal para os outros. Porque quem é feliz não sai procurando fazer mal para os outros, ou inventando coisas para fazer mal para os outros. Quem está feliz, quem tem o Espírito Santo, o Espírito e o fruto da alegria, o que ela transmite é paz. Aonde ela chega, é isso que ela tem. Então o último estado passa a se tornar pior do que o primeiro. É muito difícil nós lidarmos com pessoas arrogantes, não é verdade? Quem aqui já se deparou muito na vida com pessoas assim arrogantes, orgulhosas? Terrível. Isso é uma coisa imunda. Isso é uma coisa o quê? Imunda. Aí eu falo sobre a candeia, a parábola da candeia, né? Que fala, só para finalizar, de que nós temos que ter a luz dentro dessa candeia. Aí no versículo 33, ninguém depois de acender uma candeia, né? Põe num lugar escondido debaixo do arqueiro, nem do velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Quer dizer que não tem como esconder a luz de Deus. Porque se essa casa tem a luz, não tem como esconder ela. Essa casa vai brilhar onde chega. Eu, você, nós somos essa propriedade. Tem que ter essa luz tem que estar brilhando 24 horas na nossa vida. Todo dia ela tem que estar acesa. E ela está acesa porque você ora, ela está acesa porque você jejua, ela está acesa porque você tem comunhão com Deus, ela está acesa porque você separa tempo para Jesus na sua vida. Por isso que essa lâmpada, essa lanterna está acesa. O mal, quando olha para essa casa, ele fica incomodado, ele não pode entrar, ele é dissipado na hora, porque a presença de Deus não deixa ele entrar. Quem tem luz é diferente de quem está nas trevas. Então agora você entende a batalha que você está enfrentando aí na sua casa, às vezes para ganhar sua família para Jesus? Então vocês são a habitação do Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Amém? O inimigo não tem poder sobre você porque você foi lavado pelo sangue de Cristo. Quem entregou a vida para Jesus aqui? Quem entregou a vida para Jesus não vive no pecado. Ela foge do pecado, ela se distancia do pecado.
Claro, você está sujeito a pecar. Nós somos sujeitos a falhar. Mas nós não vivemos nele. Nós não deixamos isso habitar em nós. Nós buscamos a misericórdia de Deus para poder ficar longe disso. Quem entendeu? A única maneira da gente vencer o pecado é estando em Cristo Jesus, porque Ele foi que venceu a morte, venceu o pecado. Sem Jesus você não consegue vencer. Eu e você não conseguimos vencer. Eu até dei uma passagem esse dia de 1 Pedro capítulo 1, se não me engano, versículo 7, que fala que Jesus que nós temos que alcançar primeiro o alvo, que é Jesus. Quem recebeu essa mensagem que eu dei essa semana? Foi ou não foi? Eu falei sobre isso aí, ó. Olha lá, para aqui uma vez confirmado o valor da vossa fé. Não, que fala lá, a parte quando, olha lá aí, ó, obtendo o fim da vossa fé. O que é obter o fim da vossa fé? É você chegar até Jesus. Quando nós chegamos até Jesus, nós obtemos essa fé. Nós chegamos no lugar onde precisa chegar. Ele está falando lá, ó, a salvação da vossa alma. Quando a pessoa chega até a Ele, obtenha o Senhor Jesus através dessa fé, ela então alcança a salvação da alma dela. Glorifica. Aí ela alcança. É isso que ele está falando. Tem muitas pessoas que não obtêm ainda. Tem pessoas ainda que não chegou até Jesus. Por exemplo, semana que vem é dia 2, finados, feriado. Quantas pessoas que vão estar visitando lugares macabros, cemitério, pessoas vão estar chorando por causa de pessoas que já foram, e ela quer falar com além. Eu não estou dizendo que às vezes nós não choramos por saudade de um ente querido. Não é isso que eu estou falando. Porque nós somos ser humano, nós somos sujeitos a sentir saudade, a sentir lembranças, está entendendo? De coisas que a gente passou de bom na nossa vida por causa de nossos pais, ou tios, ou irmãos. Só que nós não podemos transformar nisso um ritual, uma idolatria. Não podemos querer invocar o além e ficar chamando os mortos, e ficar chamando pessoas depois que morreu, porque isso não é sério. Isso não é certo, isso não agrada a Deus, tá? Quando nós oramos, não chamamos mortos, nós oramos porque a oração é para se comunicar com Deus, é uma coisa séria. O meu corpo não é um objeto, o meu corpo é uma casa e tem que ser cuidada. Tem que ser o quê? Porque quem não cuida depois vai ter que o quê? Parar para cuidar. Todo dia você tem que fazer uma faxina nessa casa. Tem ou não tem? Tem. Todo dia você olha, você dá, opa, quem faz faxina em casa aqui? Fica 3 dias sem arrumar a casa, o que acontece? Já surgiu. Você fica um dia sem limpar o banheiro, para você ver o que acontece com o seu banheiro. Então tem coisas que não é questão de obrigação, é questão de necessidade. É uma importância, o cuidado para se evitar perigos, coisas que possam acontecer de piores. Entendeu? É questão dessa. Assim é esse corpo. Quando eu falo para você parar na semana, para você vir, você parar. Por que você acha que eu estou falando você parar? Por causa disso, porque não é só domingo, é importante você parar também na semana para você vir cuidar dessa casa, fazer uma faxina. Por exemplo, nós vamos ter uma vigília aqui, sexta-feira. Eu vou estar de jejum. Tem gente que lá fora vai estar se consagrando para o mal, separando o corpo dela para apresentar para as coisas ruins. Nós não. Nós vamos estar aqui agradecendo a Deus, porque todos os